exaltada, Senhor, no nosso meio. Um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, ó Jesus, e toma o teu lugar. Sim, Senhor, toma o teu lugar nas nossas vidas, Deus, que o Senhor seja o único, seja o centro, Senhor, das nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te bendizemos, ó Deus. Queremos mais uma vez entregar o nosso coração diante da tua presença, Pai. Fala conosco, Senhor, nessa noite, que os nossos louvores, ó Deus, alcancem o teu coração, que o Senhor se alegre, ó Deus, com eles, em nome de Jesus. Poderoso, tu és digno.
Esperamos o Senhor, ó Deus, Tu és
ergue, Pai, nos momentos em que nós achamos que estamos fracos, perdidos, Senhor. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos consola, o Senhor é quem vai à frente, Senhor, quebrando os grilhões. Aleluia, obrigada, Deus, porque nós cremos em Ti, sabemos que os nossos olhos não estão nas circunstâncias, Deus, mas estão em Ti, e o Senhor faz todas as coisas no Teu tempo, Senhor. Aleluia. Nos derramamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Venho a Ti me conversar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou, guia-me por Teu amor. Nós precisamos
nós precisamos dele, precisamos da sua presença em nós. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebra
sejamos usados por Ti, Senhor. Sim, onde nós estivermos, Pai, que a Tua presença encha o nosso viver. Possamos, Senhor, exalar o bom perfume, Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? É uma alegria podermos estar novamente juntos. Nesses momentos tão complicados que toda a sociedade, né, mundial está enfrentando. E nós, mais uma vez, com todas as limitações e restrições de saúde que estamos passando, e há muitas pessoas de nosso meio, ou conhecidos nossos, que estão acamados ou internados. Então, assim, ore por os irmãos, ore para que Deus intervenha de uma forma poderosa na vida desses irmãos e que essa situação de saúde que esses amigos, irmãos que estão atravessando possa servir para que eles possam ter também um encontro com Cristo, não é? Então, oremos para que esses irmãos possam estar se encontrando com Jesus, Deus possa estar os encontrando. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos a ler os últimos versículos desse capítulo, está a partir do verso 41. Amém? Encontraram? Diz assim, Marcos capítulo 12, verso 41 em frente. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Hasta aí. Nós separamos esse tempo para trazermos nossas ofertas e nossos dízimos e ao longo de todos esses anos, uma coisa eu tenho entendido com relação a dízimos e ofertas. Primeiro que nós não devolvemos para Deus, porque Deus não pega nosso dinheiro, né? Nós trazemos esse dinheiro para a igreja, nós damos para que esta estrutura da nossa comunidade possa continuar funcionando. Porém, Deus estabeleceu esse princípio para que isso acontecesse de fato, para que os pastores, os líderes e a igreja de uma forma geral pudesse cumprir com o seu objetivo, que é evangelizar. Então, assim, eu queria que você tivesse esse mesmo entendimento que essa mulher teve. Ela sabia que o dinheiro pouco dinheiro que ela iria aportar naquele dia, ele serviria justamente para o serviço do templo daquela ocasião, não é? E Jesus disse, cara, ela não tinha quase nada. Daquilo pouco que ela tinha, ela deu tudo o que tinha. E eu não estou querendo que você pense que a gente está querendo extorcir. Você não tem nada a ver com isso. Tá? Mas eu quero que você entenda que o que Deus olha em nossas vidas não é a quantidade de dinheiro que você ou eu posso dar. Mas é a forma, a disposição, a atitude que eu e você temos diante do desafio que Deus nos faz e diante da necessidade que a comunidade, ou em casa, naquela oportunidade do tempo tinha. Né? Então, assim, com esse entendimento, eu queria que você ficasse de pé e nós orássemos ao Senhor, agradecêssemos a Deus porque tudo aquilo que nós temos vem dEle. Né? Ele tem nos abençoado de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, tem suprido nossas necessidades.
e tem trazido graça sobre nós. Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua presença em nossas vidas. Pai, nós queremos, al igual que esta mulher, Senhor, que movida por teu amor, movida pela tua graça, ela, Senhor, não se restringiu diante de sua pequenez, diante de sua pobreza, mas, Senhor, ela deu tudo aquilo que ela tinha, entendendo a necessidade e o desejo que ela tinha de cumprir com os mandamentos. Pai, da mesma forma, Senhor, nós em este momento queremos, Senhor, ter esse sentimento, ter essa convicção, Senhor, de que Tu nos tens dado uma direção com relação às ofertas e aos dízimos. Tu conheces a necessidade da comunidade e nós oramos, Senhor, para que esses recursos que hoje são levantados aqui possam suprir todas as necessidades que a comunidade demanda. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um de meus irmãos que aqui está. Que Tu possas encher-los de alegria, suprir cada necessidade. Senhor, aqueles irmãos que não estão presentes, mas não estão assistindo, Senhor, através da televisão, Senhor, que Tu possas também alcançá-los, que possa estar suprindo as necessidades. Aqueles que estão adoentados, Senhor, que Tu alcances com saúde a vida de cada um deles. Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, enquanto nós cantamos, você pode trazer seus dízimos, suas ofertas. Amém? Graças e paz a todos. Vamos orar mais uma vez. Vamos lembrar daqueles que estão enfermos, vamos lembrar de irmãos que vão se operar como carneiro, vão ter uma operação. Vamos orar pedindo que o Senhor os visite agora
coloque a sua mão de poder sobre a vida deles, amém? Curva a sua cabeça e interceda agora por esses irmãos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que ela é certa, ela é verdadeira, e o Senhor é justo, e o Senhor é amável, e o Senhor cuida de nós. Por isso nós temos plena certeza do teu cuidado na vida dos seus filhos, e nós já queremos te louvar pela intervenção, pela bênção, saúde que esses irmãos estão recebendo. Em teu nome nós oramos, Senhor, crendo, em teu nome nós suplicamos, amém. Que o Senhor nos dê graça agora para entender a sua palavra, que eu gostaria de compartilhar, que Ele dê entendimento, que Ele abra os olhos e revele a nós a sua plena vontade. O tema dessa mensagem é onde você edificou a sua vida. Se fosse no Nordeste, seria onde você amarrou o seu jegue, né? Eu queria falar sobre algumas coisas muito importantes a respeito da nossa vida com Deus, e eu queria que você ficasse bem atento. Provérbios diz que é melhor ter paciência do que ser violento, é melhor ter paciência do que ganhar uma cidade. Então tenha paciência que você vai receber o melhor, tá bom? Muito bem, eu queria usar a topografia, estou falando de montanhas, queria usar a topografia da Bíblia para falar sobre onde nós edificamos a nossa vida, onde estamos edificando a nossa vida, ok? Então a topografia bíblica, a geografia bíblica, ela é também utilizada pelo Senhor para nos revelar a vontade de Deus, preceitos, verdades profundas a respeito do reino de Deus. Então, até mesmo a geografia bíblica, o Espírito Santo usa para nos falar. E eu gostaria de falar sobre montanhas, sobre onde nós edificamos montanha, onde nós edificamos a nossa vida, nessas montanhas, basicamente duas, que ou nós estamos numa ou noutra, com um pedaço da casa em uma montanha, a outra, você vai entender o que eu estou falando. Muito bem. Tanto é que a geografia é muito utilizada para descrever a respeito dessas verdades espirituais, como por exemplo o Mar Morto. Por que ele se chama Mar Morto? Porque não existe vida nele por causa dos sais minerais, é tão densa a água que ele não escorre para lugar nenhum, ele morre em si mesmo, ele recebe toda a água do Jordão e ele não consegue repassar essa água para outro ambiente, ou outro local, e aí então tem uma lição, por exemplo, quando nós retemos o que nós recebemos, nós estagnamos. Isso também é uma verdade na vida espiritual. Toda vez que a gente não dá aquilo que nós recebemos, nós estagnamos, nós ficamos parados na vida cristã. Ou como, por exemplo, quando João Batista cita Isaías 40, lá em Lucas capítulo 3, quando ele diz assim: olha, está escrito a respeito de mim o seguinte, a voz que clama no deserto, prepare os caminhos para a vinda de Jesus, e ali a palavra é Yahweh, que é Jesus. Prepare o caminho para a vinda do Messias, de Jesus. As veredas serão retas, os vales serão aterrados, as montanhas serão cortadas, haverá um nivelamento, haverá as estradas tortas, elas estarão retas. O texto fala sobre isso, e a gente pode pegar aí alguma verdade espiritual a respeito do que o profeta estava falando e do que João Batista estava citando. Ele estava dizendo: as montanhas altas estão lá em Jerusalém, mas elas serão abaixadas, o orgulho de Jerusalém será abatido pela vinda de alguém que vem de baixo, da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar, e as coisas alcançarão o mesmo nível. Há muitas lições, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versos 28 a 39, vamos dar início à montanha, Jesus subindo uma montanha,
na sua transfiguração, um texto bem conhecido, mas eu gostaria de colocar ali, dessa montanha nós vamos para outras duas. Então fala da transfiguração de Jesus, aquele momento precioso em que Jesus leva Pedro, Tiago e João para essa montanha, para orar, o texto diz, para orar, e eles vão orar ao Senhor, eles vão orar a Deus, e Jesus está orando, os discípulos dormindo, o texto diz, eles estão dormindo, e aí no verso 29 diz, enquanto eles oravam, o rosto de Jesus se transfigurou e as suas vestes resplandeceram como um brilho de relâmpago. E aí duas figuras mais importantes, mais ilustres dos judeus aparecem, Moisés e Elias. Os dois ao lado de Jesus, conversando com Jesus, os discípulos dormindo. Poeira aqui do ar. E vou um pouquinho para trás, pode ser? Muito bem. Tranca mesmo, toda a garganta. E ali então estão os discípulos com a sua noite de sono estragada, né? Com o brilho da glória de Deus. Imagina o choque deles quando acordaram e viram aquele lugar todo preenchido por luzes, relâmpagos, brilhos, duas figuras ilustres, e Jesus conversando com eles. E Pedro não tem muito o que falar, né? Mas começa a falar o que não devia. E ele diz assim: vamos fazer uma barraca para cada um de vocês, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Vamos fazer uma barraca para vocês? O Pedro tentando nivelar Jesus a Moisés e Elias. E antes que ele terminasse a frase, verso 33 e 35, diz assim: uma nuvem apareceu, envolveu eles todos, eles ficaram com medo, os discípulos. E dela saiu uma voz dizendo: esse é meu filho, o amado, ouçam-no. É interessante que o Pedro se cala nesse momento, porque ele vê que ele falou uma grande besteira. Ele tentou nivelar os três no mesmo nível, mas basicamente a gente encontra aqui duas montanhas bem claras, uma representando a lei e outra representando a graça. Moisés, o que recebe a lei, Elias, o profeta da restauração da lei, e Jesus, que trouxe a aliança da graça. A lei, a velha aliança, a graça, Jesus e a nova aliança. Um recebe a revelação no Monte Sinai. Moisés recebe a lei, toda a lei, num monte chamado Sinai. Então, eu e você podemos estar ainda nesse monte, edificando a nossa vida, vivendo experiências com Deus neste monte. Não é um monte apropriado, é um monte da lei. A lei fazia separação, a lei não levava a intimidade com Deus. Tente imaginar a montanha Sinai, descrita em Êxodo capítulo 19, versos 16 a 19. Ali pela manhã, diz o texto, uma nuvem muito espessa se colocou sobre o monte, havia trovões, relâmpagos. Imagine você no pé dessa montanha agora, uma espessa nuvem, relâmpagos, trovões, um forte som de trombeta, e eles começaram a ficar com medo, diz o texto, Êxodo 19, versos 16 a 19. Moisés levou o povo para fora do acampamento para o encontro com Deus. Que tipo de encontro vão ter? Um encontro com medo. E aí, fumaça, trovões,
chamas, diz o verso 18, fumaça como de um forno, o monte tremia, verso 18, um som de trombeta, verso 19, cada vez mais forte. E quando Moisés falava com Deus, ele respondia com um forte som de trovão. Esse era o cenário dos 10 mandamentos, quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Veja só, esse é o Monte Sinai, o monte da lei, o monte que o povo recebe a lei. O povo tem medo. Êxodo 20, verso 18, diz que eles tinham medo. Ele falou: não, Moisés, vá você falar com Deus. A gente não, a gente ouve por tabela. Mais ou menos assim, no verso 18 a 21. Nós ouvimos, Êxodo 20, 18 a 21. Nós ouvimos Deus através de você. Eles tiveram medo. Veja que a lei traz medo. E esse mesmo povo foi tão presunçoso que disse o seguinte: nós vamos cumprir toda a lei que Deus mandar. Pode falar, nós cumpriremos. E o problema, a gente sabe que não está na lei. A lei é boa. O povo era teimoso, rebelde e desobediente a Deus. A lei é boa quando ela é usada de forma certa. Veja o que diz em 1 Timóteo capítulo 1, no verso 8 em diante. Sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira correta. Também sabemos que ela não é feita para os justos. A lei não é feita para os justos, mas para os transgressores, para os insubordinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos, e aí vai, uma relação enorme. Então, um povo daqueles desobedientes sem lei era perigoso, porque Deus falava assim: olho por olho, dente por dente. Se não tivesse essa normativa, dois olhos ia por um preço de um olho. Um dedo quebrado ia ser uma mão quebrada, se não tivesse normas. Então a lei mostra como Deus é justo. Jesus no monte das bem-aventuranças, mais conhecido como bem-aventuranças, em Mateus 5, 6 e 7, ele vai falar da lei de uma forma mais justa ainda que eles conheciam. Vai trazer uma dimensão mais pesada do que eles conheciam. Olha, a lei diz não adulterar, não adultere. Mas eu digo o seguinte: se você olhar para uma mulher de forma indevida, você já adulterou no seu coração. Jesus traz uma dimensão do caráter do Pai de uma forma mais forte. Então, a lei, representada por Moisés e Elias, estava ali conversando com a graça, que era Jesus. Imagine a cena. O povo que cumpre a lei tinha que cumprir não um mandamento, mas 613 mandamentos. Não eram 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram apenas a espinha dorsal, como se tivesse um esqueleto, a espinha dorsal. E dessa espinha dorsal, 603, um total de 613 leis, todo tipo de lei. Então, para que eu pudesse ser abençoado, se eu e você vivêssemos naquela época, para sermos abençoados, nós tínhamos que viver todos os dias, cumprir todo o tempo 613 leis. Era assim a aliança, a velha aliança, era assim a lei. Se você pega Deuteronômio 27 e 28, é um texto muito interessante, quando Moisés vai apresentar a lei para o povo. No capítulo 27 de Deuteronômio, ele separa as tribos, as 12 tribos de Israel que saíram do Egito, que estavam prestes a entrar na terra prometida, em 2 grupos. E tinha duas montanhas ali, Gerezim e Ebal, 2 montes, Gerezim e Ebal.
e um vale onde os levitas, aquela tribo dos levitas, iam ler a lei, e quando ela falava assim de maldição, o lado do Ebal dizia amém, que aconteça isso com a gente, isso é amém, que isso recaia sobre nós. E o povo de Gerezim deveria falar amém para as bênçãos. Quando uma bênção era pronunciada, amém, é minha. É isso que se cumpra na minha vida. Então, era exatamente isso que aconteceu lá em Israel, lá na entrada de Israel, quando a lei foi apresentada ao povo. O povo em dois montes, Gerezim e Ebal, um falava amém para as bênçãos e o outro falava amém para as maldições, ok? Então, se você ler o Deuteronômio 27, por exemplo, vai estar lá um monte de maldições. Maldito é aquele que mudar o marco, né, das fronteiras. E o povo dizia amém. Maldito é aquele que fizer um cego desviar o seu caminho. Amém. Maldito é aquele que fizer uma imagem de escultura com qualquer tipo de material. Amém. E aí a relação continuava. E o pessoal ali do Monte Ebal dizia amém para as maldições, e o Gerezim, Monte Gerezim, dizia amém para as bênçãos. Mas você não vai encontrar, não sei se propositalmente ou no capítulo 27 e o capítulo 28, ninguém falando amém para as bênçãos. Ninguém falando amém para as bênçãos. Não tem. Possivelmente tinham falado, mas não tem escrito isso, só tem amém para as maldições. É interessante isso. Então, o povo tinha que fazer uma escolha, se eles obedeciam ou não à lei. Deuteronômio 30, versos 19 e 20, o Moisés dizia: eu invoco Deus do céu e da terra como testemunha contra vocês, que coloquei diante de vocês, Moisés falando, a vida e a morte, as bênçãos e as maldições. Agora vocês escolham o que vocês vão fazer. Se desobedecem, é morte, é maldição. Se obedecem, é vida e bênção. E o povo dizia amém, ok? Há muito crente vivendo um relacionamento com Deus, ainda baseado na lei. Tive a intenção pessoal de ouvir mensagens da internet que os irmãos postam, que alguém coloca lá no Instagram, não dos irmãos, mas de alguma missão, de algum grupo, enfim. Pasmem, 90% das mensagens eram da velha aliança. Para não dizer mais de 90%. O que você ouve, mais de 90% é velha aliança. É na base da obediência à lei. Você obedece para ser abençoado, você obedece para receber algum benefício. Isso é lei. E a notícia é que Deus mudou de montanha. A notícia que eu tenho para você é que Deus não está mais lá no Sinai, não está mais no Sinai, não está mais na lei, na aliança da lei. Há uma aliança, a aliança da graça, a aliança feita por Jesus, onde nosso relacionamento agora muda completamente. Não é mais o Monte Sinai. Por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, onde a ira de Deus caiu sobre ele, a ira de Deus caiu sobre ele. Deus mudou então para o Monte Sião, guarde esse nome, Sião. Não é lugar físico, irmãos, vocês estão entendendo, né?
É um estado espiritual da nossa edificação. O que é o Monte Sião? É o Monte da Graça. É o lugar da reconciliação, do relacionamento, da aproximação de Deus. O Monte Sião dá de frente para ali, a parte mais alta é o Calvário, onde Jesus foi sacrificado. E onde também o Abraão levou Isaque para sacrificar. Foi no Monte Sião. Você lá olha em Gênesis e vai ver onde Abraão levou o Isaque para o sacrifício. Um pai sacrificando o filho. Deus sacrificando o seu filho. E Cristo, então, cumpre a lei por nós. Quem está agora naquele monte Gerizim, dizendo amém às bênçãos, porque ele vai cumprir e ter todas as bênçãos, é Jesus. Porque ele cumpre a lei. Quem é o homem que pode cumprir alguma lei? As 613 leis todos os dias. Que pode dizer amém às bênçãos, porque amém, eu recebo isso porque eu cumpro essa lei. Quem de nós, quem do universo, em todo tempo, pode dizer amém, a não ser Jesus? Então Jesus disse amém às bênçãos, todas as bênçãos, todas. E aí troca de lugar com a gente. A gente vai para Gerizim e ele vai para Ebal. Ele recebe todas as maldições no nosso lugar. Vocês estão entendendo? Ele recebe todas as maldições no nosso lugar e nós recebemos todas as bênçãos dele. Na cruz do Calvário, o que Jesus fez foi uma aliança de tomar sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa desobediência. E nele nós recebemos todas as bênçãos, por cumprir a lei. Só Jesus pode fazer isso. Romanos 10, 4 a 18 fala sobre isso. O fim da lei é Cristo, porque ele cumpre a lei. Ele trocou de lugar com a gente. Ele é o único que pode fazer isso. João fala no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 17, diz ali: pois a lei foi dada, arrisca essa palavra dada, por intermédio de Moisés. Mas veja só, o João 1,17 diz: mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E aqui a palavra vieram é uma correção dos tradutores, porque achavam que João, um pescador, não escrevia direito, porque ele escreveu assim: veio por intermédio. Graça e verdade veio por intermédio, não dado, foi por intermédio, pela própria vida de Jesus. Porque graça e verdade, os tradutores desconhecem que é a mesma pessoa, é uma pessoa. A verdade é Jesus e a graça é Jesus. Então Deus trocou de endereço. Por isso a gente pode cantar Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou como em Hebreus capítulo 12, versos 18, 22 e 23. Olha que tremendo esse texto. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estavam em chamas, em trevas, em escuridão e em tempestade. Que monte é esse? É o monte da lei. E olha só no verso 22, mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja que tremendo esse texto.
Veja que o autor de Hebreus compreende que Deus trocou de endereço. Agora é no Monte Sião, não mais no Monte da Lei, no Monte Sinai, é o Monte Sião. Ele aponta para o Calvário, para o que Cristo fez. Então a graça é um lugar seguro, ela não pode ser abalada. A graça não tem medo, não tem insegurança. A graça é um lugar de paz. A graça é algo tremendo e maravilhoso porque vem de Jesus. E ao lermos a Bíblia, nós encontramos Jesus. Nós não lemos a Bíblia para nos encontrarmos. Nós lemos a Bíblia para encontrar Jesus. Nós lemos a Bíblia não como um livro de autoajuda, nós lemos a Bíblia porque ela transforma a gente à imagem de Jesus. Então, quando você encontra Jesus ali, a graça de Deus, você encontra a si mesmo. Porque o seu novo eu está em Jesus. Assim como Deus vê Cristo, Ele vê você, porque Ele assumiu os seus pecados, e nós assumimos as suas bênçãos. Então, a gente é aperfeiçoado nisso. 1 João capítulo 4, verso 17 diz: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre vocês, para que no dia do juízo não tenhamos medo, mas plena confiança, porque no mundo nós somos como Ele, como Cristo é, como Ele é, nós somos hoje aqui nesse mundo. Então, queridos, um dos motivos, prático agora, um dos motivos pelas quais as pessoas misturam, porque às vezes você pode estar misturando, ora é velho, ora é novo, ora está com pé no novo, ora está com pé no velho. E as pessoas não entendem que a nova aliança parte de uma escolha minha e sua de entrar nela, de falar, eu recebo isso, eu rejeito o velho e eu aceito o novo. Como lá eles tinham que fazer também uma declaração de entendimento de que eles estavam numa aliança com Deus, hoje nós precisamos reconhecer, porque nós podemos estar vivendo ora na velha, ora na nova aliança. Dessas mais de 90% de mensagens que você e eu escutamos na internet, há uma mistura de velha e nova aliança. Aquilo que Jesus falou quando os fariseus, lá em Lucas 5, versos 33 e 39, perguntaram assim: olha, os discípulos de João Batista jejuam, os seus não. Aí Jesus conta uma historinha, diz: olha, ninguém tira remendo de roupa velha em novo e põe em roupa velha, se fizer isso vai rasgar. A roupa nova, o trapo velho, ninguém põe vinho novo em odre velho. Ele está dizendo a mistura que as pessoas fazem da velha com a nova aliança. Sabe que vai fermentar, sabe que vai dar ruim, vai quebrar, não vai dar certo, as coisas vão se perder. E Jesus conta essa parábola exatamente para os fariseus, porque eles estavam em choque com aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus estava apresentando uma nova aliança a eles, eles tinham uma velha aliança. E Jesus estava falando, não dá para viver mais na velha, é tempo da nova. A nova vai se cumprir quando eu entregar minha vida completamente. E os fariseus que guardavam a lei e às vezes burlavam a lei, né? Olha, não pode andar tantos passos no sábado, mas se eu tiver com uma sola assim, um jeito assim, o assado, eu posso andar 10 passos. Eles sempre burlavam a lei de alguma forma. E Jesus diz: olha, não é como vocês pensam. Se vocês querem seguir a lei, tem que seguir certinho. E aí eles apresentam na
bem-aventuranças, na montanha da bem-aventurança, o teor da lei, como ela é maior do que eles pensam. E Jesus apresenta a nova aliança. Qual é a base da nova aliança? A base da nossa nova aliança é que a gente não merece as bênçãos de Deus, Ele dá gratuitamente. E a gente não recebe por obedecer a Deus, Ele dá através do seu Filho Jesus de forma graciosa. Sendo assim, a gente não deve jejuar, ofertar, ler a Bíblia, servir a Deus em algum ministério, orar, fazer qualquer boa ação, para ganhar o favor de Deus, para romper com Deus. Viver na nova aliança, essas coisas não cabem mais. Eu estou dizendo que não cabe mais no aspecto de que você não faz mais barganha com Deus, ou não tenta chamar a atenção de Deus com essas coisas. É assim que os fariseus faziam, é assim que os religiosos faziam, é assim que o povo de Israel fazia. E a gente tem que rejeitar um estilo de vida vinho velho, num estilo de vida odre novo, num estilo de vida remendo velho ou remendo novo em vestido velho. Então, e Jesus no final dessa parábola diz assim: mas quem experimenta o vinho velho não quer tomar o vinho novo. Parece que Jesus está se contradizendo, mas não, ele está dizendo que quem toma o vinho velho, ele fica habituado a experimentar o velho, ele fica inseguro a experimentar o novo. Então é mais seguro para ele ficar na lei. Para algumas pessoas é mais seguro ficar na lei do que na graça, porque acham que a graça é muito de graça. Mas quando nós entendemos que nós podemos vencer o pecado na graça e não na lei, a lei não nos ajuda a vencer o pecado, pelo contrário, a lei acentua o pecado. O não acentua o pecado. Mas quando vivemos na graça, nós simplesmente usufruímos da justificação que recebemos de Deus e somos alimentados pela graça e ganhamos força da graça para vencer todo tipo de pecado. Você não vai conseguir vencer o pecado na lei. A lei não te ajuda a vencer o pecado. A graça te dá forças para vencer o pecado. Então, vamos comparar os dois montes, já comecei. Primeiro, a velha aliança, a lei, exigia que o homem obedecesse. Mas e na nova? A nova é fé. Você crê naquilo que Cristo fez. Na velha você tinha que obedecer para receber, na nova você precisa ter fé para receber. Não entenda isso, por favor. O que você faz não te leva a ter. Você precisa ter fé. A fé faz com que as coisas aconteçam. Veja só o que Romanos capítulo 10, versos 5 e 6 diz. Veja só. Ele diz assim: Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas veja só, a justiça que vem pela fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus. A lei, a velha aliança, o foco é em fazer. Eu faço para agradar a Deus. Eu sei que o filho faz coisas para agradar a Deus, mas ele nunca, mesmo que não faça, ele vai ser sempre filho amado. Vocês estão entendendo? Mesmo que você não faça nada, você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus, fazendo ou não. Fazendo você não vai ser mais amado, você já é amado por Deus, não fazendo nada para Deus. Mas o filho quer agradar o pai, não é verdade? O filho tem prazer em agradar o pai, ok? Mas não faz isso para ser mais, que ele já tem tudo. A fé, o foco
da velha aliança é fazer. A nova aliança é falar o que crê. Eu falo o que creio, eu confesso com a minha boca. A fé é liberada quando nós falamos. Cristo cumpriu a lei para que a gente pudesse ficar livre, para confessar. Mas não tem lei na nova aliança? Tem duas leis na nova aliança. 1 João capítulo 3, verso 23 diz assim: este é o mandamento, que creiamos no seu nome, Jesus Cristo. Primeiro mandamento, crer em Jesus. É um mandamento. Creia, tenha fé em Jesus. Segundo, ame uns aos outros conforme Ele ordenou. Como que Ele ordenou? João 13, 34. Ame uns aos outros assim como eu vos amei. Ok? Esses são os dois únicos mandamentos. Muito bem. A velha aliança focava no exterior, a nova aliança no interior. A velha aliança estava relacionada ao comportamento exterior. A nova aliança tem a ver com o seu coração. O seu coração. Não é um comportamento exterior, é um coração novo. Um coração novo que o Espírito Santo deu, uma nova criação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A velha aliança trouxe escravidão. Escravidão, as pessoas são escravas da lei. Na nova aliança, ele trouxe liberdade. Gálatas 5:1, a perfeita liberdade é Jesus. João 8:32, conhecendo essa verdade, ela nos liberta. João 8:36, se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Enfim, há muitas coisas para falar sobre a nova aliança. Eu vou parar por aqui, há uma lista enorme. Mas eu queria enfatizar o seguinte: onde você edificou a sua vida? Às vezes a gente edificou a vida toda cristã na lei, e a gente tem ainda alguns resquícios disso na nossa vida. Nós fazemos coisas para agradar a Deus, para chamar a atenção de Deus, para ter o favor de Deus. Esse é o Sinai, esse é o Moisés, esse é o Elias, que são servos, não são filhos, são servos. A lei foi dada por servo, pelo servo, mas a graça veio pelo filho. Pedro, uma das suas cartas, na segunda carta, capítulo 1, verso 2, diz: graça e paz. Graça e paz, shalom, ou irene em grego aqui, que é bem-estar, prosperidade, interior e exterior, satisfação, alegria, é a palavra shalom e a palavra eirene. Sejam multiplicados. Como é que eles vão ser multiplicados? Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Como é que eu cresço na graça? Quanto mais conheço Jesus, eu tenho experiências com Jesus. Levante todos os dias e declare: eu sou justo de Deus em Jesus. Declare todos os dias pelas manhãs dizendo: eu sou amado de Deus. O diabo não quer que você se lembre dessas coisas, que você é justiça de Deus em Jesus e que você é amado de Deus. Depois do batismo de Jesus, durante o batismo veio uma pomba e uma voz do céu que disse, como acabamos de ler também, aquilo que aconteceu no Monte da Transfiguração, e as mesmas palavras são ditas nos dois: esse é o meu filho amado, a ele ouvi, ou a quem tenho alegria, satisfação. Quando Jesus foi levado ao deserto, logo em seguida que aconteceu esse fato, o diabo disse assim: se você é filho, mas não disse se você é filho amado, disse se você é filho, porque o diabo não quer te lembrar que você é filho amado. Você é um filho amado, se lembre todos os dias ao acordar: eu sou justiça de Deus em Jesus, ou justo, feito justiça de Deus em Jesus,
eu sou muito amado por Deus. Viva na graça, saia do Sinai. Não se relacione mais com Deus através da lei, da obediência. Como nós lemos agora alguns textos que falam sobre fé. Se relacione com Deus em fé, pela fé, através da fé. Viva o seu relacionamento com Deus através da fé. Que fé? Cresça no conhecimento de Deus e o seu Filho Jesus. Cresça. As bênçãos serão multiplicadas, a graça será multiplicada, o shalom, o irene será multiplicado, na medida que você conhece mais desta graça. Saia de Sinai, vá para Sião, tire a sua casa, a sua vida de Sinai, vai para o Sião, vai lá na obra consumada de Jesus, que fez tudo por você, que disse amém a todas as bênçãos, todas as promessas, diz a Bíblia, nele tem o amém. Amém. Ele assumiu sobre o seu corpo todas as nossas enfermidades. Ele assumiu sobre a sua vida todos os nossos pecados e maldições. E levou na cruz todas elas. Para que eu e você pudéssemos colher as bênçãos de Gerezim. E ele levasse todas as maldições de Ebal. Saia do Sinai, saia do Sinai, saia do seu relacionamento com Deus através da lei. Ela não vai agradar a Deus, jamais agradará a Deus. Jesus já agradou o Pai. Se relacione com Ele através da fé. Declare todos os dias: eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou filho amado de Deus em Jesus. Amém, queridos? Troque definitivamente. Você vai ser a pessoa mais livre da face da terra. Você terá uma liberdade e vai crescer de uma forma como você nunca cresceu. Não se relaciona com Deus mais com medo, não se relaciona com Deus mais com receios, não se relaciona com Deus pensando que você acabou de pecar, Deus vai te punir. Não se relacione com Deus tentando vencer o pecado. Se alimente da graça de Deus. A graça de Deus, o conhecimento da graça de Deus vai te levar a ter vitória contra o pecado. O pecado não se conquista ou se consegue romper com esforço. A lei não te leva à santidade. Paulo diz isso em Romanos: a lei não te leva à santidade. A lei te leva ao conhecimento do pecado. Mas a graça te dá forças e poder para vencer o pecado. Lembre-se, toda obra da carne é obra do fazer, do esforço. Mas o fruto do Espírito nasce naturalmente, é fruto. Fruto não tem esforço, obra tem suor. Eu tentar fazer as coisas, eu estou no Sinai, me esforçando para obedecer a Deus. Deixe a graça dominar você, deixe a graça envolver você. Cresça na graça, cresça no conhecimento de Deus e de Jesus. As coisas vão acontecer na sua vida. A graça e a paz serão multiplicadas na sua vida. Tem gente querendo bênção através do esforço. A bênção vem através do conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus. Mas não conhecimento intelectual, conhecimento de experiência com Ele. Um relacionamento aberto
com Ele. E na medida em que você vai tendo revelação do grande amor que Ele tem pela sua vida, do que Ele fez por você na cruz do Calvário, mais coisas acontecerão na sua vida. Maiores serão as bênçãos que vão ser derramadas na sua vida. Elas vão se multiplicar. O Shalom de Deus se multiplicará. O Eirene de Deus, que é a palavra grega para paz, que é mais do que paz, é ausência de guerra, é tudo que eu já falei, virão sobre a sua vida. Então, Deus mudou de endereço. Nós precisamos correr para esse endereço, esse novo endereço. A obra consumada de Jesus é o que nós precisamos entender e nos apropriar. Nele temos o sim, nele temos o amém e todas as bênçãos que essa obra consumada nos trouxe. Efésios 1:3, 2 de Pedro 3:1. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele já nos proporcionou tudo que nós precisamos para a nossa vida. Cresça na graça. Cresça no conhecimento da graça. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós desejamos Te conhecer mais, profundamente mais. Senhor, nós queremos viver a plenitude da graça de Deus. Queremos conhecer a plenitude dessa graça no nosso dia a dia. Dá-nos experiências com ela. Essa graça é Jesus. Essa graça é o Teu Filho. Dá-nos mais experiências, Senhor. Mais entendimento, Senhor. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, o pleno conhecimento do Teu Filho. É a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana. Não esqueça de orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, tá bom? Vão na paz.